Nessa na live de hoje, eu vou ter uma convidada que é a Emanuele Lima, tá? Então, já vamos chamar a convidada para nossa live. Deixa eu pegar aqui. E aí, como você está? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer o convite. Eu também assisto todas as lives, quer dizer, não todas, a maioria, sempre que eu posso, acompanho. Acompanhei da última semana com a Patrícia, né? E é muito interessante, é muito legal essa possibilidade que a gente tem de se conectar às pessoas e principalmente da área, né? E poder aprender, porque cada um tem um jeito e cada um apresenta as coisas de uma forma e é muito bacana. Tá? Então, obrigada pelo convite e obrigada aí o pessoal que está participando Eu junto. que agradeço você ter aceitado o convite e estar participando com a gente aqui dessa live, né? Compartilhando algumas informações aqui conosco nessa noite. E, assim, pessoal, eu sugeri para a Emanuele que ela falar sobre música, né? Então, assim, como ela trabalha com a música e também com a segurança do trabalho, eu acredito que podemos extrair algumas dicas, algumas ideias, ter alguns insights, inclusive, aqui nessa conversa de hoje, sabe? Então, por isso, se você, ó, um recado pessoal que está assistindo, se você ainda não fez, eu peço para convidar mais pessoas agora para acompanhar essa live, né? Então, aquela situação que eu sempre comento no início das lives, se você conhece aí alguns contatos da área de segurança do trabalho, convide, porque a ideia aqui é compartilhar a informação para o maior número de pessoas possíveis. Né? E até porque eu acredito que seja assim, um tema bem interessante que nós vamos tratar aqui hoje, diferente, mas muito interessante, ok? Manu, então assim, agora, antes de começar com o tema, né? Antes de começar a falar do uso da música aí como instrumento aí para a conscientização, né? Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos acompanhando aí. Certo. Bom, como o Valério já falou, sou Emanuele, meu nome é Emanuele Lima. Eu trabalho na área de segurança do trabalho há mais ou menos uns 11 anos, já passei por alguns segmentos. Gosto muito da profissão, porque é uma profissão que não nos mantém no comodismo. É uma profissão, como já foi falado em outras lives por outros profissionais, é uma profissão que você precisa o tempo todo estar estudando, precisa ter contato sempre com profissionais da área, até porque a interpretação varia muito, então cada caso é um caso, cada setor é um caso. Então, eu trabalho basicamente há 11 anos na área de saúde e segurança e sempre é assim. Sempre que eu mudo de segmento, é um novo desafio e acredito que seja assim com todos os profissionais. Em contrapartida, sou fã de música. É o que, digamos que é o que me relaxa, que é o que é minha diversão, me conecta às pessoas também. E acredito que todo mundo, de alguma maneira, tem uma ligação especial com a música é de todos, né? E eu tenho esse outro trabalho com a música, faço algumas participações com músicas populares mesmo, mas tenho o meu próprio trabalho, que é o trabalho de música reflexiva. É um desafio, né? Porque a gente sabe que a reflexão se tornou uma coisa mesmo meio hostil nos dias de hoje, né? Refletir parece que se tornou uma ofensa. Então é um projeto que está se iniciando há pouco tempo, com algumas parcerias, mas o intuito desse trabalho que eu tenho iniciado é levar para o lado educativo, para o lado da reflexão, então falar um pouquinho sobre filosofia, sobre consumismo, sobre religiosidade e como é necessário que nós tenhamos o senso crítico, até mesmo para escolhas bobas, como o que comprar. Então, basicamente é isso. Trabalho na área de segurança, na área de segurança todo mundo é um eterno aprendiz, porque é sempre um desafio, e agora que a gente está aprendendo, está mudando tudo. Verdade. Quando você Né? pensa que está sabendo muito, muda tudo, né? Muda um monte de Você está coisa, né? começando a ficar tranquila, a ficar um pouquinho mais sossegada, tomar um cafezinho na tarde, aí muda as ml, muda tudo. Então, assim, é uma profissão que, principalmente, ela inspira, acredito, porque ela trabalha diretamente com o ser humano, ela cuida do ser humano. É um setor que é para a vida, né? Que é para prevenção, que vai respingar na família, que vai respingar no equilíbrio
da família. Então, é uma responsabilidade muito grande, é um aprendizado eterno. E a música, minha forma de se divertir e também de criar algumas ideias, digamos assim, certo? Entendi. Maravilha. Poxa, muito bacana, né, essa relação que você tem com a música, a questão da segurança do trabalho. E você está falando da onde, Manu? Só para o pessoal saber aqui. Isso, eu falo de São Paulo, capital, né, Interlagos, certo? Mas eu moro hoje, atualmente, eu moro no ABC, tá? Mas hoje eu estou em Interlagos. Maravilha. Pessoal, só lembrando, aproveitando, semana que vem estarei em São Paulo. Olha só, então semana que vem, próxima semana, dias 19, tem mais alguém de São Paulo na live aí, ó? Dias 19 e 20, tá? Eu estarei com o curso de gestão ocupacional em São Paulo. Manu, você vai estar por lá, vai? Sim, com certeza. Precisa atualizar. Isso. Maravilha. Olha aí, então só lembrando, aproveitando aqui, Manu, só um parênteses. Então, esse curso aí que eu vou ministrar em São Paulo, semana que vem, o curso de gestão ocupacional, eu abordo vários temas, né? A Manu comentou aí sobre atualização, quando a gente pensa que sabe, as coisas mudam, né? Então, estou trazendo várias atualizações, muitas novidades que já estão em vigor, muitas situações que estão previstas aí para acontecer. Então, depois da live, confere lá no meu site, né, o conteúdo desse curso. É um curso único no Brasil, assim, o formato dele, a ideia dele. E como esse não tem igual, esse eu garanto, tá? E vai ajudar vai ajudar vocês aí, porque essa é a minha intenção. Minha maior intenção é essa, poder ajudar, né, poder cooperar de alguma forma. Então, se você é profissional de SST, depois dá uma olhada lá no site, né, para que você possa ver, né, mais informações, obter mais informações desse curso. Mas hoje, a intenção aqui é ajudar você compartilhando dicas, experiências, quer dizer, quem vai compartilhar aqui, né, a nossa convidada, que já começou, né, dar algumas dicas, passar algumas informações. Então, Manu, vamos falar sobre essa relação da música aí com a segurança do trabalho, a música de uma forma geral. Bora. Tá? Bom, por que você diria para mim assim, por que é bom usar a música para ajudar na conscientização dos trabalhadores? Então vai lá, essa é a primeira pergunta. Certo. Bom, falar de música é o seguinte, a música ela é uma ferramenta, isso é claro para todo mundo. É uma ferramenta de informação, de influência, de criação de ideias e de manipulação também. A nossa sociedade, ela utiliza a música como uma forma de manipulação. Inclusive, se a gente fizer uma comparação das músicas há não muito tempo, há 15 anos atrás, com as músicas que nós temos hoje, a gente percebe que gradativamente existe um empobrecimento muito grande da cultura, das informações, e é claro que isso é feito a conta-gotas, não pode ser feito bruscamente. É muito interessante para o consumismo que a população perca o senso crítico, que ela não tenha mais critérios de escolha a respeito das coisas, e por isso, cada dia que passa, por mais que as coisas evoluam e por mais que nós tenhamos aí a tecnologia que é sensacional, tem muito mais lado bom do que ruim, mas essas informações que são trazidas mastigadas para nós, televisão, jornal, música, a parte também de internet, que também tem muito material que vem, a gente não sabe de onde que vem, eles têm essa tendência da manipulação. Então, assim, a manipulação, ela é uma necessidade humana. Então, você pode usar a manipulação para fazer coisas boas e para fazer coisas ruins. A questão é que a música, na atualidade, e isso eu acho que não é nenhuma novidade para ninguém, ela é usada para consumismo. Então, porque ela tem um fator influente muito grande na nossa vida, inclusive no nosso cérebro. Uma música, ela não precisa, por exemplo, ter uma letra para ela poder influenciar no seu humor. As próprias batidas delas ali, a batida, o estilo, a métrica, ela já traz para você uma mudança de humor. Então, por que isso é importante em qualquer informação, em qualquer intenção de comunicação? É importante porque ela é acessível para todo mundo. A gente tem quem gosta do pagodinho, tem quem gosta do rock and roll, mas todo mundo gosta. Isso é verdade, né? Se for raça negra, então nem os roqueiros...
Se Né? for raça negra, nem os roqueiros resistem, né? A verdade é essa. Então é o seguinte, a música ela tem esse poder de chegar em lugares que a gente não limita, de acessar todas as pessoas e de nos mover, liberar hormônios dentro de nós. Por isso que ela é tão usada na nossa sociedade, tanto para o bem quanto para o mal. Hoje eu vejo muito mais, infelizmente, de uma forma mais voltada ao consumismo. Então, para usar isso dentro da área de segurança do trabalho ou para qualquer processo educativo, ela é eficaz. Ela é muito eficaz porque ela grava no subconsciente, é mais leve e é uma ferramenta fácil e gratuita, né? E, assim, é muito interessante realmente o efeito que a música causa, né? Então, eu acho que não tem quem fala que não gosta de música. De algum estilo musical gosta, porque a música, de uma certa forma, ajuda, Sim. igual você expôs ali, né? Em vários momentos, de várias formas. Então, é algo que realmente é muito útil, né? Muito bom. E, Exatamente. bom, pessoal, se tiverem alguma pergunta aí para fazer relacionada à questão música, com segurança do trabalho, podem fazer aí que eu vou repassando aqui para a nossa convidada, tá bom? E vou continuando aqui, já emendando com uma coisa que você começou a falar agora, a relação da música com a segurança e saúde do trabalho. O que você pode dizer mais para nós em relação a isso? Qual relação? Como a gente pode relacionar a música com a segurança do trabalho? Primeiro que é uma coisa que precisa quebrar, né, digamos assim, é que existe muito uma ideia de que a música é propriedade do músico, que a música é propriedade do artista, que quem cria música não, tem que estar na televisão, não. A música ela é propriedade de todo ser humano, exceto para as pessoas que vivem de música, que sustentam a sua casa vendendo a música como produto. Todos nós podemos sim ter a nossa relação com a música. A música, ela surgiu lá na pré-história. Ela surgiu, os primeiros sons foram os sons da natureza. Inclusive, hoje nas terapias aí para cuidar da ansiedade, que ninguém escapa da ansiedade, é muito utilizado os sons da natureza, porque é um som harmônico que já acalma por si só qualquer pessoa. Então, assim, lá no primeiro contato, nem precisou do ser humano para existir a música, porque a música ela é uma propriedade de todos. A gente é criança, a gente acorda ouvindo a avó, a mãe cantarolando lá na cozinha, assobiando, eu já vi mestre de obras assobiando. Então, o que precisa entender é o seguinte: a música, ela não é propriedade do artista. Você não precisa ser um baita músico, um baita afinado, você não precisa entender de tudo para você ter um contato com a música. A música é uma forma de se expressar. Aqui no Brasil, a música surgiu dos escravos africanos, e eles usavam a música para desabafar, como escape. Muitas vezes chorando, muitas vezes uma forma de encontrar esperança. E eu tenho certeza que eles não tinham nem tempo de pensar se a nota estava alcançando ou não. Então, isso é uma ideia midiática de que a música tem que ser... eu até concordo, repito, que quem vive de música precisa apresentar o melhor por conta de ser um produto, né? Então, você tem que fazer o melhor. Agora, nós que estamos aqui, tanto porque gostamos de cantar, como queremos atrelar alguma coisa, a primeira coisa é parar de se cobrar para poder fazer um trabalho com a música. E em relação à saúde e segurança do trabalho, como a gente já até deu uma introduzida, hoje eu vejo que, voltando um pouco, eu vejo que a música ela é usada muito mais para o comércio, para o consumismo, para a influência, né? Tentar de alguma forma conduzir o ser humano a ter comportamentos que são de interesses de empresas. Então a gente vê, já tem um estudo, isso não é teoria da conspiração, inclusive, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, não é um assunto que está totalmente ligado à live, mas é interessante procurar ler a respeito de engenharia do consentimento e procurar um cientista um cientista político que se chama Noam Chomsky. Tem um documentário deles no Netflix e tem um documentário sobre engenharia do consentimento no YouTube. Esses dois documentários, eles vão mostrar um pouquinho para nós como funciona
a manipulação dos nossos impulsos irracionais para nos levar a consumir. Quer um exemplo básico disso? Associar cerveja à mulher nua. Isso faz parte de um instinto irracional que nós temos. E então, a cerveja é ruim, é só amido de milho, mas todo mundo gasta horrores, porque inconscientemente a gente associa aquilo à cerveja. Então, a mesma coisa acontece com a música e tal. Então, assim, essas duas leituras aí, ou documentários, é muito importante para, de modo geral, não só música, mas como que funciona a condução do comportamento inconsciente em prol do consumo. Então, assim, eu vejo que hoje a música ela é voltada muito mais de uma forma egoísta e a nos tornar cada vez mais distraídos, do que, de certa forma, para trazer um senso de individualidade. E aí eu fico pensando, por que não na saúde e segurança? Hoje a gente tem música tocando aí que está inconscientemente e indiretamente ensinando as pessoas a plantarem maconha no quintal. E tá todo mundo cantando, tá todo mundo numa boa e ninguém tá se ligando. Então, assim, por que não, né? A música, ela não tem setor, ela não tem, eu não posso cantar. Eu sei que, dado o cenário, dá a sensação de que a música virou só besterol. Mas não, na parte, ela é uma ferramenta que afeta muito a nossa questão cognitiva, é leve, é uma ferramenta eficaz, e se tratando do tema de saúde e segurança do trabalho, eu acho que é o lugar ideal para poder, eu acho que demorou, né? Demorou, inclusive aí, quem sabe a gente não faz aí uma playlist aí só para segurança do trabalho um dia, né? Quem sabe? Mas excelente ideia. A relação, na verdade, eu acho que a relação é toda. Já era para existir, na verdade, isso de uma forma mais natural. Inclusive, eu já vi o Nestor fazendo uma paródia que se chama Esse Chato Sou Eu. Eu gostei bastante, tá? Então, assim, a relação com a saúde e segurança, na verdade, a música ela tem relação com qualquer setor, né? Ela é uma ferramenta neutra. Então, para qualquer área educativa e até para conscientização, ela é muito eficaz, sim, tá? Principalmente por esses processos, como a gente já conversou, a manipulação ela é necessária, para o bem, principalmente. Mas hoje, infelizmente, é usado mais para nos tornar pessoas pouco críticas, né? A música, ela manipula, né? Então, realmente, é o que você falou, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim. Deixa eu ver aqui, Manu, o que nós temos de perguntas. Então, o pessoal foi colocando aqui, a tela vai passando rapidamente, vamos ver se eu vou pegar algumas aqui. Opa, vamos lá. Só um minutinho. Às vezes a gente clica e vai para outro lugar. Aqui. A pergunta do William é bem interessante aqui, ó. Manu, como você aplica essa música dentro da segurança do trabalho? Acho que a gente pode até pegar a sua pergunta, William, e fazer assim, né? Como que os profissionais de SST poderiam também inserir a música na segurança do trabalho? Então são duas perguntas, uma do William e uma complementar minha aqui, né, em relação à segurança do trabalho. Uma pergunta muito boa, né? Porque, na verdade, a gente até está comentando que isso não é comum, não é uma coisa que a gente ainda tenha perfil, ainda existe muito essa questão de perfil da empresa. Então, às vezes, hoje as empresas, a maioria delas, elas estão alocadas em grandes prédios corporativos que existem outras empresas. O espaço físico é um espaço físico muito impróprio, porque precisa de raciocínio. Então, você tem uma sala de reunião, você não vai levar uma bateria lá, começar a cantar, e aí você tem que ter coerência, né? Primeiro que isso tem que ser conversado com as áreas antes de querer levar à frente esse projeto. É necessário falar com o administrativo, com o RH, conversar, verificar se tem arranjo físico para isso. Então, eu sempre faço essa análise primeira. A empresa, o local que ela está alocada, tem perfil para que eu faça uma aplicação de música presencialmente? Então, isso é necessário analisar. Algumas empresas hoje, depende também do recurso financeiro que tem, depende do espaço físico. Então, existem algumas empresas que têm condição de contratar musicoterapia para fazer meditação, para fazer sessões de relaxamento. Isso ainda é uma tendência que está começando, que está pegando agora. Então,
não é muito comum você encontrar. E aí eles fazem porque é uma situação que você não demanda muito barulho, é um pouco mais harmônico, é muito mais para relaxar, e depende do ramo de atividade. Já tem outras empresas, que eu já trabalhei em algumas, que a ginástica laboral, que é o grande problema da ginástica laboral, todo mundo quer, mas quando você aplica, ninguém mais quer fazer. Porque nós somos assim, o que a gente não tem, a gente quer, e quando a gente tem, a gente não valoriza, e isso não é segredo, os pagodinhos aí cantam isso direto. Então, na ginástica laboral também é assim. Então, como que funciona? Eu já vi pessoas aplicando ginástica laboral e inserindo uma música já que tenha ondas que leve a pessoa a ficar mais disposta para participar. Então, geralmente na ginástica laboral, quando é possível utilizar música, depende do ramo, depende de tudo. E quando tem essa questão do espaço para fazer musicoterapia, meditação, também é muito bom. Mas a gente sabe que a realidade não é bem essa, não é toda empresa que vai contratar, que vai estar num bom momento para contratar a um profissional terceirizado para poder fazer esse trabalho. Não é toda empresa que tem ginástica laboral, não é toda empresa que pode tocar um radinho lá, aumentar um pouquinho, fazer uma brincadeira mais informal, depende do ramo, depende do cliente, depende de onde está alocado. Então, como que eu mesma hoje trabalho em uma empresa com esse perfil que não dá para, pelo menos, aplicar nenhuma das duas coisas. Então, como que eu utilizo a música? Em materiais. Materiais, geralmente PPT, que você vai fazer treinamento, que você vai fazer algum tipo de divulgação, DDS. Às vezes, os funcionários eles estão pulverizados, eles não estão ali, todos estão alocados no mesmo local, que é o meu caso. Tem pessoas no Pará, tem pessoas em Minas Gerais, tem pessoas em São Paulo. Então, a minoria está num local só. E como que eu alcanço essas pessoas? Então, eu crio materiais e eu escolho músicas que estejam indiretamente levando à essência da valorização da vida. Por incrível que pareça, nós temos muitos artistas brasileiros do rock nacional. Nós temos também Raul Seixas, Frejá, Paralamas do Sucesso, Titãs. Nós temos alguns sambas também que trazem essa ideia indireta da valorização humana, da família, da autorresponsabilidade, porque existe muito, principalmente se tratando de saúde e segurança do trabalho, geralmente os funcionários, eles acreditam que você é herói, e que você estando ali, eles não têm o papel deles. Então, eles acham assim, temos um técnico de segurança, temos um engenheiro, então ele está cuidando de tudo. E, na verdade, não é bem assim. Médico adoece, psicólogo fica deprimido, técnico de segurança se acidenta. A vida ideal não é no heroísmo. Então, o que acontece? Nesses casos, a gente precisa bater na essência. Quando não é possível você criar uma música, quando não é possível você trazer de alguma maneira uma coisa autoral, criar alguma coisa, é interessante você pesquisar músicas que estejam associadas na essência do que você quer passar, naquele material que você criou, naquele material que você produziu a respeito. Agora, a CIPAT geralmente é um evento que a gente tem um pouquinho mais de canja. Digamos que assim... Geralmente na CIPAT a gente tem um pouquinho mais de oportunidade de dar uma apertadinha e falar, olha, é só uma vez no ano e tal. Então, na verdade, a melhor oportunidade que tem para fazer, né, a inserção da música são nas CIPATs. São, né? Nas CIPATs, exatamente. No dia a dia, vai depender muito de qual é o formato da sua empresa e como que funciona, onde estão alocados, qual que é o perfil, o pessoal vai aderir e tal. Esse estudo tem que fazer antes e tem que fazer com as áreas. A gente não pode decidir isso sem falar com a RH, sem falar com a DM, porque todo mundo tem que participar, porque vai envolver todo mundo. Então, isso é necessário. Agora, a CIPAT é o dia do setor, então a gente tem que dar uma pressionadinha. Então, geralmente, o que eu faço? Toda empresa tem um instrumentista, gente, a maioria. A maioria tem um instrumentista, alguém que toca um violãozinho, que toca um cavaquinho, ou que não precisa ser profissional, o que a gente falou ali, acabar com comparação, parar de achar que você tem que ser muito bom, aliás, isso para tudo, tá?
A gente não precisa ser o camisa 10 na vida, tá? A gente não precisa disso. A gente só tem que tentar, a gente não precisa ser o protagonista, o principal de tudo, o melhor de tudo. A gente só precisa se movimentar e produzir junto com as pessoas. Isso já nos faz crescer muito. Então, o rapaz toca um violão ali, fulano toca. Se aproximar dessas pessoas e saber onde você pode levar eles a participar ali numa cipate. Envolver brigada, envolver cipa, envolver, por exemplo, os músicos, porque aí o setor dele vai ver que o fulaninho vai estar lá tocando, então eles ficam interessados também, às vezes não tanto pelo evento, mas pelo amigo, e aí no final das contas aprende do mesmo jeito. Então, procurar saber quem são os músicos da empresa, se tem, se tiver já aproxima ali, junta a galera de cipa, junta os outros profissionais, façam eles criarem a música, apresenta ali a exposição de risco, abre lá o ex-PPRA e agora o PGR, dá uma olhadinha nos documentos, qual que é a exposição principal da empresa, qual que é o risco, qual que é a situação, qual que é o problema maior aqui, quais são os afastamentos, dá uma estudada de qual é a exposição e trabalha em cima disso e junta essa galera para que eles criem, para que eles debatem isso. E aí, na própria Cipate, é possível você apresentar uma paródia, é possível você criar alguma música, é possível você fazer um teatro, mudando um pouquinho, sabe? Faz uma música com teatro junto, e isso vai depender, obviamente, das condições e da permissão da empresa. Mas se você tiver essa abertura na sua empresa, isso é muito legal, porque, além de tudo, criar as coisas juntos já faz com que as pessoas se sintam envolvidas e elas entendam um pouco mais o que é segurança do trabalho, como é sério, que muitas pessoas ainda confundem segurança do trabalho apenas com qualidade de vida. Às vezes você está querendo inserir ali um treinamento que a pessoa vai evitar um acidente e tem pessoas que estão querendo que você substitua aquilo por uma massagem. As coisas ainda não são bem definidas para o funcionário, mas isso não é culpa dele, isso é um problema de comunicação, às vezes até do setor mesmo. Então, é interessante colocar eles ali para colocar a mão na massa junto com a gente, para eles entenderem que qualquer deslizezinho é a pessoa que está ali que pode se prejudicar e mais uns 5 que esperam em casa, né? Então, geralmente eu faço isso. Eu analiso o perfil da empresa, o que é possível fazer, converso se é perfil, se não é perfil, se tem espaço, não tem espaço, mas sempre utilizando a música. Por quê? A música, como nós já temos citado, ela ativa e modifica nossas estruturas cerebrais. Inclusive, eu até estava comentando agora há pouco, até já conversei com o Valério a respeito disso, na direção defensiva, os instrutores, eles sempre orientam que quando você estiver conduzindo um veículo, você não deve ouvir música muito agitada. Por quê? Dependendo dos batimentos da música, se ele for mais rápido que o batimento do nosso coração, o que vai causar? Uma sensação de coração aventureiro, vai fazer você pensar que está dentro do videogame, que você está lá no GTA e pode voar com o carro, vai fazer você ter uma sensação de invencibilidade, e isso vai te tornar inconscientemente, sem você perceber, um condutor imprudente, por causa da música. Então, da mesma forma, você escolher músicas, tanto no ritmo, quanto a mensagem que ela está passando, sempre que aquela pessoa lidar com uma situação que você passou no material e associar a música, ele vai lembrar, certo? Mas a melhor coisa, assim, para criar é Cipate, porque você tem essa oportunidade, tem essa abertura, você pode envolver as áreas e você pode, inclusive, criar algo novo com os funcionários e super funciona. Eu já tive essa experiência. E a gente sempre pega trechinhos de música bem chiclete, aquelas que ficam assim, ó, que o mestre de obra tá lá, o mestre de obra tá querendo cantar Catinguelê e tá cantando sobre EPI e fica com muita raiva. Então, sempre escolhe umas musiquinhas bem chiclete, um trechinho pequenininho para ficar fácil de assimilar, de decorar e utiliza. Mas no dia a dia também é possível implantar a música através dos materiais, aí tem que fazer uma escolha bacana para isso. Então, geralmente é assim que eu trabalho com a música quando é possível, certo?
Você falou do DDS, claro, depende muito do ramo de atividade, mas Sim. eu acho que bem no Diabo Segurança, DDS, a música cai bem, até com um critério de envolvimento, né? O técnico tal segurança pode propor ali para aquele grupo, subdividir em grupos, fazerem algumas músicas, algumas paródias, né? Sim, envolvendo os equipamentos, né? Às vezes é difícil você lembrar do equipamento, mas exatamente, né? Exatamente. Então Sim, também acho que fantasião, né? funciona muito bem a questão da música, propor para o. Dia desses nós tivemos uma live com a participação da Bruna, talvez ela até esteja assistindo aí. A Bruna trabalha na construção civil e, né, contou sobre várias ideias e tal, e eu acho que isso também, né, é interessante, como envolvimento dos trabalhadores em vários segmentos. Eu falei da construção civil, que funciona muito bem. Em DDS a música também funciona bem, né? Sim, é possível fazer até checklist com música, né? E aí é uma forma da pessoa assimilar melhor os equipamentos que precisam utilizar. Eu já tive uma experiência dessa, né, acompanhando uma obra que, na verdade, era pintura de fachada, e aí tinha que lembrar do balancinho, tinha que lembrar de dar o nó, tinha que lembrar dos equipamentos, então... E ali, assim, o negócio, às vezes, todo dia, é tão maçante que chega uma hora que você realmente, dependendo da situação, acaba esquecendo. Então, dá para N coisas, aí depende da criatividade de cada um, e nunca subestime a sua criatividade. Nunca pense que você não pode criar uma coisa vindo direto de você, certo? Um assunto parecido, falado por pessoas diferentes, ele muda totalmente, porque nós somos seres únicos. Isso a gente precisa realmente entender, que as pessoas, elas não são homogêneas. A gente não está lidando com pessoas que uma vai substituir a outra. Então não se compare com ninguém, porque a gente só compara o que é igual, o que é diferente não há comparação. Então sempre caia mesmo para cima, use a sua criatividade, não se preocupe com a aceitação, tudo que é novo tem resistência, é rejeitado, mas utilize a sua criatividade. Você, independentemente de ser músico ou não, você consegue fazer música, você consegue trabalhar com a música. A gente percebe aí, ó, em finalzinho de tarde no churrasco, de repente alguém pega um balde, começa a bater, e daqui a pouco está todo mundo cantando. Então a música, ela não foi feita para deixar as pessoas famosas, ela não existe para fazer você só apenas consumir produtos. A música existe para a gente comunicar, para a gente influenciar, para nós desabafarmos, para a gente se divertir. Então, ela é um direito de todos. Então, use a sua criatividade, use as suas ideias, que eu tenho certeza que você vai até se descobrir aí um belo de um cantor, de um músico, né? Um talento escondido aí, olha aí. Exato, ó. E de repente aí, ó, tem um monte de gente aí quietinha, que sabe fazer alguma coisa, mas que não se aventura por causa disso, porque talvez está ali, ai meu Deus, eu não sou tão afinado, ou eu não sou tão bom. Isso é um pensamento que a gente tem que deixar de lado e tentar. E, às vezes essa abertura pela empresa, pelo profissional que o trabalho fazendo isso também, né? Faz com que as pessoas descubram outras coisas, talentos de repente escondidos que nem elas mesmas sabiam, né? Exatamente. Usando pelo menos para aliviar o estresse. Daqui a pouco muda o ramo, né? O ramo de atividade. Sai de construção civil e vai todo mundo cantar e aí fica tudo... Pois vai perder um monte de gente boa na obra aí, né? Pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Manu é versátil, né? Profissional de segurança do trabalho, é cantora, é compositora e filósofa. Vocês estão percebendo aí, né? Eu falo para ela que ela tem um lado de filósofo assim, bem acurado. Meu lado muito filosófico eu desenvolvi na construção civil, viu? Eu acho que a galera Bruna aí deve entender bem. Desenvolve, né? Desenvolve bem. É muito choro. Pessoal, olha só, diz para mim aí alguém, né, se já usou a música de alguma forma, né, para conscientização do trabalhador, de repente alguma dessas formas que a gente citou aqui, CIPAT, DDS, de alguma outra maneira, né? Quem já fez isso aí? Então, escreve aí, compartilha com a gente, vai colocando aí se tem alguma experiência em relação à música aplicada à segurança do trabalho. Deixa eu ver aqui, Manu, alguns comentários. A gente foi falando, e eu não prestei atenção nos comentários aqui. Bom, o Tom está falando aqui, música de qualidade no ambiente de trabalho ajuda muito a reduzir o estresse. Realmente, né?
E o Tom tá falando aqui também, opa, tá guardando a playlist da Manu, tá falando aqui que é uma playlist sua. Inclusive, pessoal, tem uma música, eu vou depois, essa música até eu coloquei de novo hoje no Instagram, compartilhei no Instagram, depois vocês deem uma olhada lá, uma música que a Manu fez no ano passado para mim, para um evento, né, que a gente aqui em Curitiba, e hoje eu compartilhei novamente, se vocês quiserem, né, podem acessar. Ela tem outras músicas também, muito nessa linha, né, Manu, de conscientização, de reflexão, podemos dizer assim, né? Isso. É bem interessante. E olha que eu entrei em contato com ela, em poucos dias ela escreveu a música estava pronta, foi muito rápido, uma música que ficou muito legal, muito boa mesmo. Depois vale a pena, sugiro vocês, vai no meu Instagram, depois de terminar a live, procura lá, esse post foi colocado agora à tarde, né? Tem um vídeo que nós fizemos com a música, ficou bem bacana, bem interessante, ok? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui, Manu, de participação do pessoal. A Patrícia está perguntando aqui, ó, qual o ponto de vista do empregado e do empregador em relação à música? Ficou curiosa. Sim, eu ainda vejo que depende do ramo, vai depender muito do ramo. Nos ramos mais corporativos, de escritório, raciocínio, a parte mais de NR17, assim, ainda existe uma resistência, por quê? Questão de espaço físico ainda é visto, principalmente pelas lideranças um pouco mais antigas, de que é um produto dispersivo. Nem sempre é visto de uma forma dinâmica, criativa. Isso depende muito, claro, do ramo da empresa. Por exemplo, você vai numa empresa de marketing, uma empresa de Google, por exemplo, essas empresas mais alternativas, que têm o mesmo trabalho, mas uma outra proposta. Inclusive, alguns bancos, de 2 anos para cá, começaram a dar uma reduzida na formalidade, inclusive na vestimenta. Um dos maiores bancos aí do nosso país deu uma quebrada naquela questão da vestimenta. Então, agora os funcionários, principalmente corporativos, eles têm a opção de uma vestimenta um pouco mais informal. Então, ainda, dependendo de qual é o sistema de processo, o sistema de gestão e o ramo de atividade, ainda não é visto com tanta aceitação. E, às vezes, é compreensível, porque você precisa ter espaço, você precisa ter um planejamento, você precisa de tempo disponível, então é compreensível. Porém, muitas empresas também, agora, com o surgimento dos afastamentos por problemas psíquicos, por problemas de pressão de trabalho, que muitas vezes vem dos problemas de processo. A maioria dos problemas que nós temos psíquicos ou de ansiedade, que ninguém escapa disso, ele vem de problemas de processo. Porque a maioria das empresas no Brasil, elas estão estruturadas no processo de 1980, que era num tempo que era só competitividade para produção. Então, as empresas só precisavam produzir, elas não precisavam competir no mercado, ter um trabalho mais versátil, ter um preço melhor. Então, o que está acontecendo? Hoje tem muitos ramos parecidos, tem muita demanda e pouco serviço, e aí o que acontece? Promete-se um prazo curto, para poucas pessoas resolverem, alguém se sobrecarrega, porque se você não tem orçamento, como é que você contrata para fazer? Então alguém se sobrecarrega. E aí isso gera as pressões, gera os problemas psíquicos, as síndromes que tanto tem trazido esses afastamentos. Então eu vejo que a tendência é isso melhorar, Patrícia. A tendência é que, a partir dessa estimativa, a partir dessa conscientização gradativa que tem acontecido a respeito desse mal-estar, né, dentro da empresa, eu acredito que pelo menos isso venha a ser visto de uma forma mais natural e que se criem programas ou eventos que, se não é possível fazer dentro da empresa, que seja feito fora da empresa, em alguns, às vezes no parque, às vezes em um auditório alugado, mas eu acho que por parte do funcionário é visto como uma forma de relaxar e trabalhar melhor. Por parte do empregador, aí depende muito, mas ainda é visto como uma forma de distração. Você vê que é bem contrário, né?
Sentidos opostos, né? Isso. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas colocaram que já utilizaram a música em Cipate. A Nária Núbia colocou aqui, ó, já fiz em eventos da Cipate e foi bem bacana. Eles tinham que fazer uma paródia como com temas da segurança do trabalho. Né? Olha aí, interessante, né? É o que a gente tinha comentado da Cipate, né? O trader colocou também uma situação aqui. Já utilizei e deu muito certo. Foi um ambiente corporativo e ajudou até mesmo na integração e engajamento da equipe. Então, música engaja muito, né? Envolve muito. É muito Realmente ajuda de forma considerável. Verdade. Pessoal, tem bastante participação aqui. Tenho que escolher algumas, felizmente a gente não consegue ler todas, devido ao tempo que nós temos aqui, né? Mas vejam que é um assunto bem interessante, né, bem pertinente, e de repente até eu vi que alguns colocaram aqui, né, que já tiveram algumas ideias, estão tendo algumas ideias com essa questão da música que a Manu está falando aqui hoje. Então, é mais uma forma que nós temos para utilizar, para ajudar no processo de conscientização, de orientação dos trabalhadores dos ambientes de trabalho, o uso da música, algo que dá muito certo e que muitas vezes é deixado de lado, viu, Manu? Eu percebo que em muitos locais, muitos ambientes de trabalho, os técnicos poderiam usar mais, e eles acabam não tendo essa visão, esse entendimento, não partindo para esse lado. E isso ajuda muito. Então, de repente, a gente falar mais sobre isso, sobre a aplicabilidade da música, né? Na área da segurança do trabalho, possa também, né, trazer ideias aos nossos colegas, né? Procurar instrumentista, que toda empresa tem um instrumentista, você vai criando conexões com eles e eles vão criando interesse, porque todo mundo gosta de participar das coisas, né? As coisas criadas entre grupo, elas conectam mais mesmo. Então, assim, e outra, as ideias, eu tenho uma ideia aqui, você tem outra, a tua ideia é melhor que a minha, e a gente vai aprendendo. Então, envolver, conhecer as pessoas e deixar a criatividade. A música é uma forma barata de trabalhar, não é uma coisa que vai demandar muito. Se você não pode criar uma, todo mundo pode criar, é só querer. Não esquecer aquela coisa do perfeccionismo. Mas não tem tempo, está corrido, você pode utilizar algumas que já existem, você pode fazer só um trechinho, mas a participação de todos é muito bom, porque aí se rola aquela coisa da timidez também, todo mundo passa vergonha junto, e aí fica todo mundo feliz, porque tem muito disso também, da questão do perfil de cada um, né? Às vezes tem pessoas que são um pouco mais tímidas, outras que são... E timidez eu acho que todos nós temos, tá? A diferença é que a gente aprende alguns a disfarçar, outros a enfrentar. Então isso não é uma espécie de maldição, não. Isso todo mundo tem, a gente vai enfrentando e vai acostumando. Então o bom de colocar todo mundo para participar é que a gente não passa vergonha sozinho. Então você pode dar uma sacaneada com o seu colega, se vingar. Brincadeira, gente, essa parte não. Também, né? Tá todo mundo junto ali, se erra todo mundo, tudo bem, né? O problema é quando a pessoa... Coloca o El Chan lá e vai todo mundo descendo e todo mundo passa vergonha. Não, gente, não, essa parte vocês não seguem, por favor. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Qual o seu ramo de atividade, a Patrícia está perguntando. Você já falou, de repente a Patrícia perguntou, mas depois se comentou. Sim. Né, que é contribuído, né? Não, na verdade, o meu ramo atual é um ramo de mobilidade. É uma empresa francesa que tem vários subsetores, é um grupo. Então, dentro dessa empresa, a gente tem muitas coisas diferentes. Então, a gente tem a construção civil, a gente tem a parte de inspeção de projetos, tem a parte de funcionários que faz a administração de vias públicas, estradas, pesagem de caminhão. Então, sabe, os caminhões que passam pelas vias, pelas grandes rodovias. Então, a pesagem de caminhão, a parte de atendimento ao usuário, ou seja, guinchos. Então, trabalha toda essa parte de mobilidade aqui no nosso perfil brasileiro. Então, ferrovia, aerovia, a parte de rodovia, caminhões. Então, assim, Patrícia, é tanta coisa. Aí tem a parte de ergonomia. Então, assim, a cabeça fica... Se você não cantar uma musiquinha, no final do dia você não aguenta. Então, tem um pouquinho de construção civil, tem ergonomia, tem a parte de inspeção de rodovia,
Então tem exposição muito de, assim, eu falei de direção defensiva, porque é uma área que nós temos muitos trabalhadores que ficam dirigindo por grandes períodos, assim, rodovias. Então, é uma exposição também que a gente tem bem atrelada. E fora isso, a gente presta consultoria para todos os ramos. Então, de grau 1 até grau 4. Então, além do nosso serviço, a gente também presta consultoria para outros ramos. Então, a gente tem que estar ali sempre se adequando e... Por isso que eu falo, essa área é uma área que é aprendizado forever, né? Não tem... A gente não para. Ainda mais que é, né, tanta coisa envolvida, né, mano? Então vocês muita coisa, sempre tem coisas novas, né? Sim, mas é bom que a gente não... É dinâmico, né? Um dia você tá de botina, outro dia você tá de salto, e aí você já dá uma quebrada na rotina. Inclusive para fechar aqui com a nossa última pergunta, nosso tempo está acabando, mas também, por isso, já que você falou de salto, aí acho que vamos emendar aqui, ó. Como o empregado se comporta por você ser mulher? E aí, relacionado à mulher, né? Uhum. Já saindo um pouco da música, mas finalizando aqui com a pergunta, né? Olha, nossa, esse assunto foi sacanagem falar ele logo no final, hein? Vou ter que me segurar aqui. É o seguinte, olha, eu vejo a questão da mulher ainda como uma questão muito mais da credibilidade. Às vezes a gente precisa provar que o que a gente está dizendo, de certa forma, é aquilo. Então isso acontece, mas eu não acho que seja por conta de machismo só. Às vezes sim, mas eu acho que seja às vezes pelo fato se você aparenta ser muito jovem. Às vezes, gente, a gente tem a ideia de que apenas alguns grupos sofrem algum tipo como eu posso dizer, de preconceito. Mas pessoas também com aparência franzina, raquítica, com esses ossinhos aqui, às vezes tem que ter uma necessidade de provar, de se masculinizar, para poder dizer, olha, eu sei o que estou dizendo, eu sei o que eu estou falando. Mas em termos de machismo, eu vou falar para você, isso acontece? Acontece. Mas no ramo corporativo, eu vejo que isso acontece muito mais vindo de mulheres do que de homens. Eu trabalhei em construção civil também, frequentemente, e eu nunca fui desrespeitada por ninguém, nenhum homem, nunca. Talvez tenha sido a minha experiência, mas eu nunca fui. Isso já aconteceu em escritório, né? Então eu vejo assim que essa questão com a mulher não tem a ver com a empresa, tem a ver com a cosmovisão de cada indivíduo. Tem a ver com o que a pessoa acredita, o que ela aprendeu, inclusive os problemas de ego que nós temos. Então, às vezes, a gente está tão inflado, a gente está querendo provar muitas coisas, e aí a gente passa por cima da decisão de algumas pessoas. Então, todas as vezes que eu tive que praticamente desenhar que o que eu estava fazendo era de fato o que estava na norma, era de fato a interpretação correta da norma, isso veio de pessoas que precisavam se autoprovar. Então, pessoas que estavam nesse processo de autoestima, porque quando você está se tratando em relação ao teu valor, você já não tem essa necessidade de revolucionar. Eu acho que todo mundo aqui já passou por situações onde você está na empresa há um bom tempo tentando fazer as coisas, aí chega alguém e quer revolucionar como se você não tivesse pensado naquilo. Isso realmente é um problema que depois de um tempo todo mundo vai percebendo que não é bem assim e não é assim que se resolve as coisas. E então eu vejo assim, que o fato de ser mulher, eu preciso ter um comportamento normal, natural, porém é o comportamento que eu tenho fora e dentro. Eu não deixo de ser feminina, eu não deixo de usar as roupas que eu gosto, desde que seja discreto, porque a gente tem que ter coerência de qual é o momento para usar, porém eu não sinto esse problema por eu ser mulher. Eu sinto que às vezes é muito mais um problema da pessoa de saber, de aceitar que às vezes uma pessoa jovem, uma pessoa um pouco mais feminina, não possa trabalhar num lugar rústico. Isso é uma percepção individual da pessoa que aos poucos a gente tem que ir trabalhando isso nela, assim como as outras pessoas às vezes têm que ter paciência com a gente
porque a nossa visão também é distorcida do mundo por muitas vezes. Então, às vezes eu tenho dificuldade sim, sofro algumas questões, algumas interrupções, mas eu vejo que não tem a ver com machismo. Machismo eu vejo muito mais nas mulheres, que acreditam que pelo fato de você ser jovem, ou às vezes bonita, ou às vezes essas coisas, que você não tenha condições de fazer um trabalho sério. Mas isso é um problema cultural e não do homem. É um problema que está enraizado na sociedade. Inclusive, o homem sofre machismo também, né, dentre os próprios homens. Então, é um desafio aí, eu acho que para todo mundo, né? E aí a gente vai levando. Eu não ligo muito, não. Eu não ligo, não. Deixo passar o tempo, aí depois o tempo responde, né? O que de fato é você trabalhar na segurança do trabalho. Não é você ser rústico, não é você ser grosso. O autoritarismo não é sinônimo de conhecimento. Autoritarismo é sinônimo de insegurança. Então, aos poucos, as pessoas no convívio, elas vão entendendo que todos nós estamos ali, todos nós temos direito de errar e todos nós temos direito de aprender e recomeçar. Então, bora, né, amiga? Bora e vamos, vamos. Maravilha, Manu. Eu sei que se eu deixar você falando sobre esse assunto, vai mais uma live. Não, tem que parar. Não faz mais essas perguntas não, Patrícia, só no início. Mais no final da live, mas enfim, você deu um show aí na sua explanação, parabéns, tá? Nosso tempo está acabando, então, Manu, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação aqui na nossa live. E para o pessoal que quiser te acompanhar, suas mídias, Instagram, né? Isso, @ManuGlide com Demudo. Tem o meu canal do YouTube, que é Emanuele Lima. Você viu que é um nome super artístico, super difícil assim de encontrar. Lá você vai encontrar, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço alguma música. E essas músicas são reflexivas, elas falam sobre comunicação, sobre filosofia, sobre consumismo, religiosidade. Não são músicas não são músicas comerciais, são músicas para reflexão mesmo. Então, dá uma chegada lá, não precisa se inscrever, só se você quiser mesmo, tá? Se você gostar, você se inscreve. Se você achar que alguém poderia ser afetado por essa música, compartilha. Eu não estou procurando seguidor, não estou procurando número, estou procurando pessoas que vão conectar com a minha mensagem. Então, tá lá, Emanuele Lima, minhas músicas estão lá. E meu canal aqui, meu Instagram é ManuGlide, tá? Vocês vão encontrar aí pelo canal do Valério, me procura, me adiciona, porque eu também assisto vocês aqui, eu também estou acompanhando vocês, e tá todo mundo junto aqui aprendendo, certo? Muito bem. Pessoal, olha só, muito obrigado vocês também por terem acompanhado nós, né, a minha, a Manu aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando então que estarei na região de São Paulo na próxima semana, na cidade de São Paulo na próxima semana. A Manu vai estar lá também participando do curso comigo. Terei turmas aí, né? O pessoal depois dá uma olhada no site, tem lá Curitiba, tem Ponta Grossa, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, tem outras cidades. E então, terminando aqui, confere lá no site a agenda. E sexta-feira, antes que corte aqui, o nosso tempo só tem 1 minuto, já vai cortar. Então, sexta-feira, live 2020, para compartilhar um pouco mais de segurança do trabalho com você. Pessoal, um grande abraço. Até breve. Manu. Obrigada pelo convite, viu? E obrigada pela participação aí do pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.